O Neuer falou que foi fácil. Foi fácil. A galera achou que era inteligência artificial, mas ele confirmou. É uma entrevista que ele deu, parece que pra uma galera do Peru lá, cara. Ele falou que foi fácil. Eu vi, foi fácil. Fazendo sinalzinho com a mão. Os caras perguntaram em espanhol e ele acabou. Foi fácil. Não foi complicado. Não foi complicado. Foi fácil. 4, não foi complicado. Foi isso que ele falou. Aí, de novo, uma hora nós vamos pegar vocês, vamos dar um cacete, pra vocês nunca mais esquecer e aprender que respeitar o futebol brasileiro. Não é porque a gente passou por um mau momento, passando por um mau momento, que nós estamos jogados, morremos, não, nós não morremos, estamos inteiros. Nação flamenguista, depois do jogo Flamengo e Bayern de Munique, eu acho que foi de conhecimento de todos, né, que Neuer deu uma entrevista, né, o goleiro do Bayern, né, deu uma entrevista e disse que o jogo não foi difícil, foi fácil, porque saiu 4-2, né? Às vezes nem sempre, porque o placar foi um pouco estendido, né? Quer dizer que o jogo foi tão fácil, né? Eu até entendo a declaração dele, mas eu acho que aí foi um pouco de arrogância, né? Um pouco de soberba, podemos dizer assim, né? Se fosse o Flamengo, a mídia estava repercutindo, né? Mas eu não creio que o jogo foi tão fácil assim, né? Principalmente quando o jogo eles fizeram 2-0 em 2 falhas, gol contra. Posso dizer até que foi 2 gols contras, mas eu acho que não foi tão fácil assim não, né? Pelo que a gente entendeu aí, o que ele quis dizer, que o jogo foi muito fácil, né? Quando na verdade não foi tão fácil, viu, Neuer? Foi complicado, né? Até porque tinha atacante de vocês aos 45 do segundo tempo, dando carrinho em jogador do Flamengo aí, que quando o jogo tá fácil, a gente não vê isso aí, né? Pois é, pessoal, a soberba tem do outro lado, a soberba tem do lado alemão, né? Mas será que eles são tão bons assim para ter essa soberba? É complicado, né? Complicado, né? Precisa um palmeirense vir aí e desmascarar o goleiro alemão Neuer, né? Que muitos, né, passam impune, né? Vê isso aí, acha normal ele falar isso aí. Só que não é normal, pessoal. Eu acho que futebol merece pelo menos um momentozinho de respeito, né? Se fosse o do Flamengo, tava todo mundo falando. Mas vamos acompanhar aí, né? Créditos do vídeo vai para o canal Deixa o Palmeirense Falar. Link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. E a Globo, rapaz, a Globo fez um baita do ibope no jogo do Flamengo contra o Bayern. E aí a reportagem da Veja é que a Globo sorri e ao mesmo tempo chora, né? Chora porque, cara, o Flamengo saindo, que é a maior torcida do Brasil, não vai dar aquela audiência toda mais, né? Pra você ter uma ideia, a audiência da Globo no Rio chegou a 60% de share, né? De participação do mercado de televisão. São 38 pontos de audiência. E o jogo do Palmeiras e Botafogo deu 51% de share. Só pra você ter uma ideia, 27 pontos de audiência. Então, não vai alcançar mais, né? Talvez, quem sabe, numa final, se chegar algum brasileiro, e aí algum brasileiro pode ser Palmeiras do Fluminense, né? É o que ficaram lá até agora, mas que é muito difícil, porque passar pelo City aí, se um não passa, vai ter o outro pra bater, vai ser complicado, né? Ou os dois, né? Ou o Palmeiras nem chega também, tem essa, né? Vai pegar o Chelsea aí machucado, porque perdeu do Flamengo, e aí os caras podem estar, já vão mais descolados, né? E depois dessa vitória do Fluminense em cima do Inter de Milão, eles já ligam uma antena nos caras, né? Já ligam o sinal vermelho. Opa, temos que entrar atentos, senão nós vamos perder também. Então isso é ruim, né? Pra nós, né? A gente queria entrar como surpresa, então não é tanta surpresa, mas assim, os caras já estão ligados. O grande prejuízo para o Flamengo nesse jogo também contra o Bayern, além da derrota, foi a lesão do Eric Pulgar, né? Quebrou o pé. E aí não sabe quando que vai voltar a jogar, né? Estima-se aí que pode chegar até 10 semanas para a recuperação do pé quebrado, tá? Não tem muita informação a mais, mas já está confirmada essa lesão, né? E vai voltar aí para o Rio de Janeiro para fazer o tratamento, né? Talvez vai ter que, não sei como é que faz hoje, antigamente a gente engessava, né? O cara não engessa o pé, né? Enfaixa lá, não pode pôr o pé no chão, deve ser alguma coisa assim, né? Então, quando o Flamengo retornando aí, já deve ter começado até o tratamento dele, né? Vai continuar, então a estimativa aí que fica até 10 semanas sem jogar, tá?
Cara, e essa derrota do Flamengo pro Bayern, cara, a gente lembra, né, que o Bayern é um time alemão, né? E os caras já estavam com uma certa soberba aí. E agora então, meu amigo, meu Deus do céu, né? Um jornal lá da Alemanha diz que o Bayern devolveu o Flamengo à terra. Olha só. E coloca Mundial como doutorado do Felipe Luiz. Filha da puta mesmo, né? Depois que ele ganhar de nós de 7-0, velho, tem que aguentar essas coisas desses caras, velho. Eu não vejo a hora do pau. Eu acredito que o Brasil ainda vai dar a volta por cima, nosso futebol vai dar a volta por cima e vai botar esses caras no lugar deles. No lugar deles, que é como aconteceu em 2002, né? Naquela final, 2-0 Brasil, pentacampeão mundial em cima dele. E aí depois teve aquele episódio absurdo, né, de 7-1 aqui dentro de casa, né? Foi triste aquilo, triste. E desde então os caras estão fazendo graça. Aí ganha do Flamengo, que é o maior time da América do Sul, estão fazendo graça, né? Os caras estão se achando, né? O jornal Marca da Espanha, no caso aqui, ele falou que o Bayern devolveu o Flamengo à terra. Te fuder, velho. Meu Deus do céu. O Flamengo e Bayern se apresentava como um dos cruzamentos mais atrativos na oitava de final e não decepcionou. Ganhou o Bayern, que vai enfrentar o PSG, mas Felipe Luiz conseguiu um doutorado a nível mundial. Tem muito futuro como técnico. Tá. Mas o jeito que eles falam, né? É meio ofensivo, né? Não é mais ofensivo do que o Neuer, né? O Neuer falou que foi fácil. Foi fácil. A galera achou que era inteligência artificial, mas ele confirmou. É uma entrevista que ele deu, parece que pra uma galera do Peru lá, cara. E ele falou que foi fácil. Eu vi, foi fácil. Fazendo sinalzinho com a mão. Os caras perguntaram em espanhol e ele acabou. Foi fácil. Não foi complicado. Não foi complicado. Foi fácil. 4, não foi complicado. Foi isso que ele falou. Aí, de novo, né? Uma hora nós vamos pegar vocês, vamos dar um cacete, pra vocês nunca mais esquecer e aprender que respeitar o futebol brasileiro. Não é porque a gente passou por um mau momento, passando por um mau momento, que nós estamos jogados, morremos, não, nós não morremos. Estamos inteiros. Vocês vão apanhar ainda. E lembrando que, por mais que o futebol europeu se gabe tanto, né? Como eu já falei, tem muito sul-americano lá, muito asiático, tem muito africano, centro-americano, tá cheio lá. Não tem só os europeus, né? Porque se fosse só os europeus, o futebol deles era uma merda. Aquele campeonatinho deles lá era uma bosta. Então ele só é bom porque tem dinheiro e contrata todo mundo, os melhores do mundo inteiro. Então, assim, uma hora vocês vão. E lembrando que o último campeão da Copa do Mundo é sul-americano, é argentino e é sul-americano. Então cala a boca, velho. Se liga que você vai levar, vai ter a volta. Pode ter certeza que uma hora vai ter a volta. Bom, mercado da bola, matéria aqui do UOL, do Rodrigo Matos. Lembrando, pessoal, que esses caras aí só falam isso porque é contra um brasileiro, né? Eles ganharam. Cadê que eles falam isso aí quando perde para um europeu? O Bayern não ganha. Vamos lá, o Bayern ganha o quê? O Bayern é um grande time, é um bom time, tem grandes jogadores, os investimentos são 6 vezes mais do que tem no Flamengo, mas os caras só ganham, tá com muito tempo, só ganham o campeonato alemão. O campeonato alemão só tem 2, 3 times. Pra mim só tem um time, né, que é o Bayern de Munique. Cite outro aí. Não, o Borussia é muito fraco, pessoal, você viu aí. O Fluminense pegou o Borussia, era pra ter ganhado. Então, só tem um time de futebol na Alemanha e os caras ganham, né? Os caras se acham. Pessoal, vocês imaginem esses caras aí jogando no Real Madrid, no Flamengo aqui no futebol brasileiro, como seria soberba, né? Porque o torcedor diz, os flamenguistas são soberbos. O Flamengo ganha tudo e não pode dizer nada, né? Aí os caras ganham do Flamengo, do Mundial de Clubes e a soberba sobe na cabeça, né? Isso aí é pra desmascarar muita gente, né? Muita gente. Não são nós flamenguistas brasileiros que somos soberbos. Soberbos são alemães, os alemães, né? E muita gente, né? Que o Zenit avisou o Flamengo e já começa a pagar multa para ter o Gerson. Essa matéria do UOL, né? A multa rescisória, que é 25 milhões de euros, 160 milhões de reais. Este montante foi determinado na última renovação do contrato com o Gerson. A diretoria do Flamengo decidiu que não aceitaria nenhuma negociação de nenhum montante e que teria que ser quitado integralmente. Nenhum
nenhuma oferta de aceitar pelo Gerson. Se quiser levar, leva pela multa. E o Gerson, segundo a UOL, já tinha um acerto com o Zenit pela transferência e o pagamento da multa será feito agora após o Mundial. Ou amanhã, né? Amanhã, depois de amanhã, os caras vão pra cima atrás do Gerson. Depois da partida que o Gerson fez contra o Bayern ainda, cara, jogou pra caramba. Fez aquele golaço, né, velho? Que golaço, velho. Que paulada, velho. O Neuer nem viu a cor da bola, ficou fazendo graça aí, falou que foi fácil. Fácil o rabo dele, velho. Filha da puta. Desculpa a palavra aí, mas é falando baixinho aqui para não ficar tão alto. Mas é isso. Então o Zenit vai pagar a multa. O fato é que parece que há um interesse aí do Al Nassr. Por quê? Porque quem tá lá no Al Nassr, quem vai assumir o Al Nassr é o Jorge Jesus, né? Todo mundo esperando que ele viesse para algum outro time e vai ficar lá na Arábia mesmo, né? E aí, segundo o GE, o Gerson já deu o ok para a proposta árabe, diz que é melhor do que a do Zenit, e aguarda o desenrolar que envolve divergências entre empresários e o pai Marcão. A saída dele está certa do Flamengo, mas não sabe para onde, não sabe se vai ser para o Zenit. Os árabes agora entraram na briga, né, cara? Eita, meu Deus do céu, né? E agora há um impasse aí na definição aí do futuro do Gerson, né? Tá? Então vamos aguardar quem que vai levar, né? Com certeza quem paga mais, né? A multa é igual. Então o cara vai lá e deposita a multa, tá tudo certo. Mas e aí, pro Gerson ir para um ou para outro, é de que quanto que um ou outro vai pagar. Segundo a informação de que no Zenit ele ia ganhar 3 vezes mais que no Flamengo. Aí nos árabes, então, deve ser umas 5 vezes. Vamos aguardar, ver qual que vai ser o futuro do Gerson, né, cara? Meu Deus do céu. Que foda, cara. Que foda. Louco. E outro jogador que estaria na mira aí da Juventus, né, da Itália, de Juventus de Turim, clube italiano, é o Léo Ortiz, cara. Pois é, o Léo Ortiz chamou a atenção aí da Juventus nesse Super Mundial, tá? Ele que chegou no Flamengo em março de 24, conquistou rapidamente seu espaço entre os titulares e passou a ser aí uma peça super importante no sistema defensivo do Flamengo. E a Juventus, conhecida por investir em jogadores com perfil consolidado, ela não gosta de contratar molecada, enxerga em Léo Ortiz uma oportunidade de reforçar sua defesa. O clube italiano está disposto a apresentar uma proposta em torno de 15 milhões de euros, valor considerado significativo aí para o futebol brasileiro. A experiência do Léo Ortiz, aliada à capacidade dele de liderança e leitura de jogo, são fatores que pesam na análise da equipe de Turim, a da Juventus, né? E a presença dele em convocações da seleção brasileira reforça o potencial dele, tornando ele um alvo aí interessante para clubes europeus que buscam aí solidez defensiva. Vamos aguardar, né? Aguardar. E apesar do interesse da Juventus, a negociação pelo Léo Ortiz não deve ser simples, segundo a publicação do O Antagonista, tá? O contrato dele vai até o final de 28, que garante ao Flamengo uma posição confortável aí nas tratativas. Além disso, a cláusula de rescisão para o futebol europeu é de 80 milhões de euros. Então não vai ser tão fácil não, né? Um valor bem superior aos 15 milhões que eles ofereceram inicialmente ao Flamengo, né? Ou vão oferecer ainda, tá? Então vamos, de novo, né? Vamos aguardar essas especulações aí. O fato é que o Super Mundial continua. Vamos ter Palmeiras jogando na sexta, Fluminense também jogando na sexta. Parabéns ao Fluminense pela vitória de hoje, foi magnífica, vitória muito foda, muito forte, incontestável, né? E o futebol brasileiro aí surpreendendo no Super Mundial, ao contrário de que muita gente pensava, né? Vamos torcer para que passe mais essa fase, né? Quem sabe a gente consegue passar e fica mais bonita ainda. Beleza? Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Pois é, nação. Depois da desclassificação do Mengão aí, né, para o Bayern de Munique, retornando ao futebol brasileiro, começa a se especular algumas situações que podem acontecer, né? Como a saída
como a saída de Gerson, né? Tava quase certo para o Zenit, mas parece que Jorge Jesus e ele lá no time de Cristiano Ronaldo, né? Al Nassr, né? Al Nassr. E agora complicou para o Zenit. Pessoal, eu tô torcendo muito para realmente Gerson ir para o Al Nassr, né? É o time de Jorge Jesus, né? Por quê? Porque esse clube russo aí acha que é o Bambambam, Bam, Bam, né? O Zenit, né? Eles acham que é o Bambambam, Bam, Bam, que ia vir aqui pagar a multa, ok, né? Talvez o Al Nassr, né, vai pagar a multa, né? Vai ser o mesmo valor, talvez seja isso. Só que qual é o clube que Gerson vai escolher, né? É um clube que vai jogar várias competições, não vai ficar em só uma competição. Talvez vai ser mais visto, vai estar ao lado de Jorge Jesus, de Cristiano Ronaldo, né? Talvez vai ganhar mais. É uma pergunta que se fica, né? Sobre a questão aí da Juve, né? Fazer uma investida em Léo Ortiz. Primeiro, 15 milhões de euros, pessoal. Acho que o Flamengo não deve vender por mínimo 25 milhões. O mesmo preço de Gerson. Quer levar? Quero. Não, é 25 milhões de euros. Bateu o martelo. É porque o cara tem contrato com o Flamengo até 2028, se eu não me engano, né? Até o final de 2028, né? Então tem mais 3 anos de contrato. Então o Flamengo não pode se desfazer dos seus jogadores assim tão simples, né? Quer vender, o Flamengo não quer. Quer comprar, ok. Então o valor é esse, tem que bater o martelo. O Flamengo aí pode ter algumas mudanças, né? A saída de Gerson, mas mais precisamente. Pulgar, né, que teve a fratura no pé, vai ficar no mínimo 2 meses afastado. Gerson não vai deixar o Flamengo, já tem vários clubes interessados. Pode ter a saída de Wesley, pode ter a saída de Léo Ortiz. Léo Ortiz eu acho mais complicado. Primeiro que o Flamengo não quer vender e o valor que o Flamengo vai estipular vai ser esse aí. No mínimo 25 milhões de euros. Mas o Flamengo vai no mercado, né? O Flamengo vai voltar ao mercado com força aí, fazer algumas contratações. Agora, o tema do vídeo. Neuer, goleiro do Bayern de Munique, né? Depois do jogo disse que foi fácil. Primeiro, eu já disse e confirmo. Para mim, não foi fácil, né? Foi um jogo onde eles submeteram ao extremo até o último final até nos últimos minutos de jogo, né? Todo momento ele jogando, né, seriedade, né? E foi bastante complicado, né? Bastante complicado, claro, né? Ali a gente sabe que tem um pouco de soberba, né? Tem um pouco de... Se fosse aqui no futebol brasileiro e fosse uma declaração de rosto dessa daí, sei que muitos iam dizer, tá vendo como o Flamengo é soberbo? Mas, pessoal, não é só o Flamengo, não, tá aí. Os caras só ganham campeonato alemão, mas mesmo assim tá lá reclamando. A Champions League, eu não sei nem qual foi o ano que eles foram pra final. Mas os caras estão lá soberba, né? Eu acho que não foi fácil, né? O seu treinador disse que não foi fácil. Zagueiro disse que não foi fácil. Seu meio campo disse que não foi fácil. Mas ele prefere dizer que foi fácil, né? Foi 4-2, né? Claro, quando você olha para um placar, você talvez imagine que foi mais fácil, né? O Flamengo teve maior posse de bola, o Flamengo teve mais finalizações, o Flamengo acertou mais o alvo. Ok, eles venceram 4-2. O Flamengo agora volta para o futebol brasileiro. Agora eu acho que teve um pouco de soberba sim. Teve um pouco de soberba sim na questão aí dele falar isso aí, né? Mas a gente viu aí, foi preciso um palmeirense vir e desmascarar. Falar algumas verdades que às vezes a mídia passa até despercebido, né? Se fosse alguém do Flamengo dizendo isso aí, a mídia sempre tava ali, batendo na mesma tecla, né? Tá vendo aí como o Flamengo é soberbo? Tá vendo aí como o Flamengo gosta de fazer pouco dos seus adversários? Sabendo que o jogo não foi fácil. Mas não foi o Flamengo não, pessoal. Foi o goleiro do Bayern, né? Mas tá bom, fazer o quê, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.